Uma entidade maligna que foi punida e banida para a Terra. Um nevoeiro que não serviu para nada. Temos a carruagem de Platão. Roda a abertura pra gente falar do último e 8º episódio de It Bem-vindos a Derry. Hi Brasil, Jimmy do canal Jimmy Nada Neutro aqui, o seu Visconde de Sabugosa do Mundo Nerd, o Duende Brazuca, Nerd Leprechaun, hoje para falar do 8º episódio e último da série que está disponível na HBO Max, It Bem-vindos a Derry, essa cidadezinha de terror, de maldade humana e de maldade de uma divindade maligna que foi punida e mandaram pra Terra, hein? Quem puniu essa divindade maligna não gosta da Terra, acha a Terra uma bosta. Vou te banir pra lá, ó. Vá pra lá, tocar o terror e matar criancinhas. Quem foi essa outra divindade que tem o poder, esse outro ser que tem o poder de banir o It e mandar pra Terra? Porque isso foi, gente, o que o Andy Muschietti falou. Tá aqui, eu fiz aquele roteirinho e anotações dos meus comentários desse último episódio que eu achei da série, tá? E uma das coisas que eu assisto os extras, vocês assistem os extras ali, que tem sobre a série, eu assisto, e eu anotei uma das coisas que o Andy Muschietti falou. Ele falou aqui, deixa eu abaixar. Pennywise, essas 3 bolinhas de luz, as luzes da morte, 3. Ela é uma divindade maligna que foi punida e banida para a Terra. Aí eu fiquei imaginando, quem é essa pessoa que tem esse poder de banir essa entidade maligna, essa entidade do mal, e que resolveu mandar para a Terra? Vai lá para a Terra e mata crianças, que não gosta dessas crianças também, hein? Quem tá escrevendo na Terra não quer ter filhos, não gosta de crianças. Quem tá escrevendo na Terra, não. Que aí, não sei, né? Quem que escreveu a Terra? Quem escreveu It Bem-vindos a Derry não gosta de criança, hein? É o roteirista. O roteirista é essa entidade maligna que baniu pra Terra. Ou foi o Stephen King, hein? Fica aí essa... Quem é o criador que baniu essa coisa pra matar crianças? Vamos começar aqui com um resumo, pessoal, do que aconteceu no 8º episódio de Brasas no Inverno. É o nome do episódio. Aqui é um resumo, pessoal. Nós temos o retorno de Pennywise, né? Após os militares destruírem aquela kryptonita do It, que mantinha a coisa presa ali no território de Derry, que era a prisão, ele desperta prematuramente. E vai lá pegar o Will, né? Naquela cena que eu falei que eu não gostei muito. Uma névoa, um nevoeiro começa a invadir Derry, cai sobre Derry, lembrando uma certa mitologia dos contos do Stephen King, matando plantas e meio que isolando a cidade, né? Você vê ali num clima de nevoeiro. Pois mais pra frente eu vou falar o que eu achei disso. Nós temos um massacre na escola. Pennywise invade a escola de Derry, mata o diretor e usa o corpo como um fantoche antes de hipnotizar os alunos com as luzes da morte, abrindo a boca assim, e hipnotizando todo mundo. As Deadlights, capturando suas almas e prendendo e levando-os para fora dos limites da cidade. Terceiro ponto, temos o confronto e o selamento. As crianças sobreviventes, a Lily, a Rony e a Marge, utilizam a adaga mística, aquela adaga lá que é a kryptonita Itiana, feita do material do cometa que trouxe a criatura a Derry, para reconstruir a prisão. Que foi ali o que a Rose falou, né? Aí temos a reunião do elenco todo praticamente ali de Derry, e ela fala que há um jeito de substituir o pilar para reconstruir a prisão e manter a criatura em Derry e não
Nada Capitão América, né? Lembra do Capitão América, do discurso dele no Guerra Infinita? Não negociamos vidas? Os indígenas negociam vidas sim. Eles estão dispostos a matar umas crianças em Derry para salvar todo o planeta. Sem juízo moral aqui. Então nós temos, depois de reconstruir a prisão, que é a ideia da Rose, né? Eles conseguiram banir a criatura de volta aos esgotos, forçando a entrar em hibernação pelo ciclo novamente de 27 anos. Temos o General Shaw sendo devorado pelo Witch, pela coisa, e a morte de Taniel. Taniel morre, nosso lobisomem. Mentira, gente, eu que chamo ele de lobisomem do Crepúsculo, ele não é lobisomem, mas dá a impressão toda hora que ele vai virar um lobisomem. Vocês não ficaram com essa sensação também? A impressão pra mim que toda hora ele vai virar um lobo, ele vai virar um lobo. Você fica querendo que ele vire um lobo, né? Mas ele não vira. Temos a conexão com o Iluminado, que também é uma história do Stephen King. O nosso Dick Halloran, o nosso Ajax o marciano, ele usa seus poderes psíquicos para enfrentar Pennywise, enfrentar a coisa em uma batalha mental. Gostei dessa cena, hein? Após a vitória, ele aceita o emprego como cozinheiro em um hotel em Londres, para ir lá para o Iluminado, preparando seu caminho para o futuro no hotel Overlook. Temos o beijo finalmente do Will e da Ronnie, de despedida, Charlotte e Leroy aceitando ficar em Derry, a proposta lá da Rose, para ajudarem a enfrentarem o mal, combater a coisa daqui a 27 anos. Temos revelações futuras. Pennywise revela a Marge que ela terá um filho chamado Rich Towser, que será um dos responsáveis por matá-lo futuramente. Definitivamente, na verdade, no futuro. Temos o desfecho. O episódio termina com o funeral do Rich. O Dick Halloran, usando o poder ali dele, o poder dele paranormal, para confortar os pais do garoto, porque o Rich aparece no final do episódio, ele ajuda a selar a coisa e aparece ali como espírito apoiando os pais deles no seu funeral. E Halloran fala para eles que o filho deles, né, sempre estará com eles, a todo momento. Bizarro, né? Fantasminha sempre seguindo. A série sugere que a coisa pode tentar alterar o tempo em temporadas futuras para impedir o nascimento do membro do Clube dos Otários, que é do It 1 e 2, dos filmes, né? E aí a conexão com os filmes. E esse é o resumo do episódio, pessoal. Agora eu vou para os meus comentários, a minha análise, nada neutra, análise leprechausística e análise duendeverdística. Primeiro beber uma água, que é importante. Vamos se hidratar. Ficar sem se hidratar é um terror. Pessoal, a cena de terror inicial, pra mim a melhor cena que tem é a cena que ele mata ali a autoridade da escola, o diretor, né? E usa ele como um fantoche, cena de sangue, que é a série de terror, gente. Não pode esquecer disso, que às vezes a série esquece, né, que ela é de terror, mas ele mata o diretor da escola e domina as crianças em uma apresentação no palco. Eu achei a melhor cena. Eu esperava ali que ele ia devorar todas as crianças, gente. Era o que eu esperava da cena. Infelizmente não acontece isso, mas ele usa ali a forma original dele pra hipnotizar, né, dominar as crianças ali. Numa apresentação do palco, todas aquelas... Você até gosta de ver aquelas 3 meninas lá, idiotas, sendo dominadas, né, que faziam bullying com a Marge, chamavam os nerds, chamavam as outras crianças de aberrações. Você até gosta. Pra mim essa é uma das melhores, é a melhor cena do episódio, junto com o domínio mental que o Dick Halloran usa com a coisa, né, que põe ele naquela armadilha, levando ele pra época do Bob Gray, pra época do palhaço lá, o pai da Ingrid, né? Porque pra mim essa cena ela se conecta um pouco com o filme, né? No filme, pra quem lembra do It 2,
eles vencem o palhaço quando eles passam meio que a superar os próprios traumas e mostrar que não tinham medo. Colocar a coisa no devido lugar dela, né? Você é só um palhaço. Você é uma divindade maligna que escolhe ser só um palhaço. E ficam repetindo pra ele, né? Tem gente que não gosta muito disso, né? Que não gosta muito do segundo filme. Mas eu acho que faz sentido quando você tem uma entidade que se alimenta de medo, que a força dela é o seu medo. Pra mim faz sentido na mitologia que ela começa a perder a força quando você demonstra que não tem mais medo dela. Que é a simbologia quando você vence os seus traumas, você aprende a lidar com eles de uma maneira adulta, de certa forma, porque é isso que é o It, né, pessoal? A história do It, talvez a simbologia que tem a fantasia ali do It, é você lidando com seus traumas de infância e deixando que eles afetem menos a sua vida, né? Cada um dentro do seu... Que é isso que pra mim é o interessante ali do It, das histórias do It, da coisa, do terror, e que pra mim a série se perde quando ela quer falar de outros, de maus maiores coletivos da humanidade, né? Aí que ela vai se perdendo. Porque o It, pra mim, era mais sobre maus não, né? Mas traumas específicos de cada pessoa ali, né? De cada criança que tinha um medo específico. Que a série fez isso um pouco. Os filmes faziam bem melhor, e o It entrava aí. Por isso que eu acho que abordava ele melhor, porque ele atacava aí, né? No seu medo específico, né? Do que você querer falar nossa, os humanos são piores que a coisa. Eu acho que a série se perdeu nisso, né? Em falar isso. Eu preferia ela quando ele atacava naquele se transformando num pôster do Tio Sam da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele foi num medo muito específico, né? Porque o homem, a gente tem a ideia de masculinidade e de coragem, mas ali demonstrou que, na verdade, há homens que não querem ir pro exército e não querem dar a vida pelos outros. Revelando a natureza, nem todo homem é corajoso, né? Então você ataca um medo específico daquele pôster convocando você pra dar a vida pelos outros, convocando você pra guerra, né? Então ali era um medo dos soldados, né? Tinham medo daquele pôster, né? Mas tiveram que se alistar de qualquer maneira, né? Então eu gostava mais dessa coisa intimista do It, né? E ela sai dessa coisa intimista na série e vai pra uma ideia mais coletiva de racismo, de homens do patriarcado, o homem abusivo. Aí eu acho que ela se perde e foge um pouco do que eram os filmes, né? O Nevoeiro, pessoal, eu achei que aquilo seria uma expansão dos poderes do It, né? Do domínio da cidade. Deixa eu beber uma água aqui, porque falo pra caramba, né? Ai. Mas não foi. Nevoeiro não serviu pra nada, pra mim só serviu pra você fazer um CGI. Parece a cena do Vingadores Ultimato, né? Começa a ficar aquela cena escura. O final de Game of Thrones, a batalha ali a noite mais longa. Esqueci do episódio que eles vencem o Rei da Noite. Também é escuro, também pra esconder o CGI ruim, né? Eu acho que pra mim só justificou aquilo. Porque se você quer uma série de Nevoeiro boa, aquele coisa boa de Paranapiacaba, Nevoeiro denso, você vai assistir a série Nevoeiro da Netflix, que pra mim, gente, ó, vou falar uma coisa ousada aqui, é uma série melhor que a It Bem-vindos a Derry, tá? Uma série boa essa, e é da Netflix. Pra quem odeia a Netflix, fala que a Netflix só faz bosta, a série do Nevoeiro, pra mim, ela é uma série melhor que ela, tá? Uma série de terror melhor, com um terror mais interessante ali, tá? O que mais que eu separei pra falar? Série do Nevoeiro, série da Netflix. Já falei que o Eddie Muschietti falou dessa. Tem um problema nisso dele ser uma divindade do mal, né, gente? Porque você escala muito o poder dele, né? Além de você escalar falando que ele é uma divindade do mal, isso não tá exatamente na série, mas isso tá na idealização do diretor. Quando você coloca que ele
ele fala pra Marge que ele sabe do presente, do passado, do futuro, que aquilo pra ele o tempo funciona pra ele de uma maneira diferente, se torna ele muito poderoso, né? Então ele perder, em todos os filmes, ele perder pras crianças, fica meio sem sentido, né? Você não vai comprar que ele é derrotado por essas pessoas assim, né? Eu achei isso um pouco complicado, né? Não gostei disso dele. Chamando o chapéu e costar e faz e achei meio complicado isso dele ser esse ser ali além do tempo, né? Das coisas acontecerem pra ele, tudo. Talvez seja. Vocês. É muito poder. Eu acho que o It ele se perde um pouco nos poderes do It, né? Às vezes o que é humano, o tiro afeta ele, às vezes não afeta. Na hora dele escapar da cidade, ele poderia ter escapado. Se ele quisesse, ele não escapa. Ele fica ali, talvez, meio cedeu aos seus instintos de querer se alimentar das crianças e foi buscar um monte de criança, né? Eu acho que a série se perde na tentativa de fazer cenas plásticas, cenas bonitas, e se perde na história. A história, ela caga pra história um pouco, né? Do que é a coisa. A cena muito bonita, né, gente, que eu falei que da carruagem, que ele domina todas as crianças na escola, né, quando ele se passa pelo diretor, uma cena de terror boa, né, de sangue ali, as crianças ficam apavoradas, mas ele não devora as crianças, ele resolve hipnotizar todas e levar aquela carruagem do circo ali, remetendo aos anos 1908, né, me lembra muito uma carruagem cigana, o Verdun, que chama, né, se eu não me engano, uma carruagem cigana, e me lembrou, e até combina com, porque o circo ele é meio itinerante, ele é meio cigano mesmo, né, então é uma cena bonita de você ver, ele sendo o cocheiro, né, e levando as almas ali, lembra um pouco a história da mitologia grega do barqueiro ali, do Aqueronte que leva as almas, lembrou um pouco aquilo, né? Até porque era uma cena meio no gelo ali, né? Meio no inverno, brasas no inverno, que é o título do episódio. E só que a cena ela fica só visualmente bonita, né? Não sei se faz tanto sentido, porque a criatura ela podia já que derreteu o pilar, ela podia fugir de Derry a qualquer momento, mas ela fica ali de maneira lenta, levando as crianças pra fora dos limites de Derry. Qual que era a intenção? Por que ela não devora e vai embora logo, né? Já que ela teria todo o planeta pra devorar de crianças. Fica só bonita a cena, né? Não faz muito sentido pra mim a cena, né? Essa carruagem, gente, eu não sei qual foi quem idealizou a cena, no que ele pensou, né? Mas pra mim me remeteu um pouco, na parte visual, eu lembrei da ideia da carruagem de Platão, né? Não sei pra quem conhece essa ideia meio filosófica do Platão, que é que a alma ela é tripartida, né? Ela tem três, ela é tipo uma carruagem com um cavalo branco, um cavalo negro e com o cocheiro, né? E eu achei que essa cena é meio uma subversão dessa ideia. O cavalo negro é a nossa parte mais instintiva, a parte mais ruim, mais sedenta aos desejos, né? Sim. A parte branca é a ordem, é uma parte de certa forma boa, né, que a gente tem. É a alma ali no conflito entre o bem e o mal. Então é esse o cavalo branco e o cavalo preto. E você tem quem tá na carruagem que é a razão, que é a nossa razão que controla essas duas coisas. É como se a inteligência, de certa forma, seja a terceira parte que comanda, que tem as rédeas do bem e do mal, né? Seria uma inteligência atrás. Essa é a ideia, mais ou menos, que eu lembro, assim, da Caverna de Platão, tá? Caverna de Platão, não, desse conceito da carruagem, da carroça de Platão, né? Que pra mim se misturou com essa carruagem cigana, circo. Na minha mente meio maluca veio tudo isso, né? E como é sobre a alma, né? Como é uma alegoria da alma aí, né? Da carruagem de Platão, sobre essas três partes, e ter o It carregando a alma ali das crianças, carregando os corpos da criança, me remeteu um pouco a isso. Eu não sei se é só uma pira minha mesmo, pode ser, provavelmente é só uma pira minha, gente,
Mas me lembrou um pouco isso, né? E por que eu achei que é uma subversão, né? Porque ali nós temos a inteligência ali, talvez a mente dominando a alma com o cavalo negro e o cavalo branco. E ali as almas nossa alma tá atrás, né? As almas das crianças estão atrás, o cocheiro tá na frente. Então é como se talvez o cavalo preto, que é o mal, ele tivesse dominado a carruagem, dominado o próprio cocheiro, jogado o cocheiro para trás, o cavalo branco também para trás, e ele agora leva a carruagem, ele leva a maldade como se fosse o domínio, né, de tudo. Eu achei interessante essa simbologia ali, mas ela não serve para nada porque o It podia fugir, né? Podia ter devorado as crianças e picado mula, né? Mas não acontece, né? Eles precisam fazer uma cena meio Senhor dos Anéis. O problema da Warner, né, é que ela pega tudo que faz sucesso, um Game of Thrones, um Senhor dos Anéis, e ela tenta ficar repetindo esse sucesso, né? Você vê que ela faz isso no filme da Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Ela tenta pegar aqui o reino das Amazonas, o reino dos homens, o reino dos Atlantes, cada um ficou com uma caixa materna, né? Ela tenta replicar as coisas que ela já fez que deram sucesso e esquece da própria história daquela literatura dali, literatura dos quadrinhos da Liga, a literatura talvez do Stephen King, para remeter a coisas que já fizeram sucesso e que ela quer só reproduzir como uma linha de montagem, como uma indústria, né? Aí se perde, aí vai se perder, Warner, você sempre se perde nisso. O que mais que eu separei para falar? Por isso que fica aparecendo uma cena dos Hobbits tendo que entregar o anel no vulcão lá, né? Para ele derreter e destruir o mal. É as crianças de Derry tentando levar ali a adaga até a árvore, né? Aquela árvore ali meio árvore de Winterfell, né? A árvore do inverno ali de Winterfell, que eles tinham que deixar a adaga ali. Ficou... Na hora que o Will, que é o menino que pra mim que destoa na atuação, ele parece meio Will Smith, que atua sempre meio igual em tudo. Pra mim me lembrou. Ele não atua muito bem, as caretas dele sempre são a mesma coisa, meio assim. Sempre assim, eu não gosto muito. As outras crianças eu acho que atuam melhor que ele e convencem mais ali. Ele eu acho que é o ponto fraco na atuação. Ele vai levar, o pai dele fala, você não precisa ser eu, não precisa ter a minha coragem, leve até a árvore a adaga pra gente fechar de novo a prisão, né? O pilar. Só que aí ele vai e me lembra a cena do Senhor dos Anéis do como é que é o nome do cara lá? Que na história do primeiro filme, que ele contra, né? No prelúdio que o elfo fala, agora eu esqueci, gente. O Isildur! Ah, lembrei. O Isildur, ele vai até lá, ele tinha que jogar o anel do Senhor dos Anéis no vulcão lá, esqueci o nome do lugar. As montanhas de Mordor, sei lá, né? É isso, acho que as montanhas. E é que eu sou fã do Senhor dos Anéis, mas eu esqueço dos nomes. Ele tinha que jogar, mas aí ele fica tentado pelo anel e fica com o anel pra ele, pelo poder. É uma cena igual, tá vendo? É o Will tendo que ir até a árvore, mas a adaga resiste, né? Como eles falaram que ia acontecer. Ele volta, né? Ele vai... E as crianças que vão lá, é como se o elfo lá fosse agarrar o Isildur, como o Frodo e o Sméagol brigam lá pela coisa. As crianças vão. E a gente ainda tem uma coisa bem Senhor dos Anéis-ísticas, que é um espírito ajudando eles. Como o Senhor dos Anéis tem aqueles fantasmas verdinhos que ajudam ali na batalha de Minas Tirith. A gente tem o grande Rich, o nosso cavaleiro que salva donzelas, ajudando eles, dando ainda um dedo assim pra coisa, e ajudando eles a selar a coisa de novo, né? Eu gosto da coisa virando um morcego ali, naquela coisa das várias faces que ela adota, né? Que é bem parecida com a cena do It, pessoal, do It 2, do capítulo 2.
que as crianças começam a falar que não tem medo. As crianças não, os adultos, né, começam a falar que nós não temos medo de você, você é só um palhaço, você é só um palhaço. Se conecta um pouco ali com a cena, mas eles abandonam isso pra falar de um artefato que nem é citado, gente. Vamos lembrar disso, por isso que pra mim a série se perde na hora de quer tanto militar em problemas humanos, que ela esquece que no It capítulo 1, que é o primeiro filme, It capítulo 2, não há citação de meteorito, de kryptonita de It. Aí ela se perde nisso, tá vendo como ela se perdeu? Na tentativa de expandir a mitologia, você não citou isso em nenhum momento. A tribo é citada no segundo filme, no Chocopiwa, né? É citada, mas esse meteorito como ponto fraco dele de selamento não é citado, né? Então você vê como ela se perde na hora de tentar dar uma militada, né? Que mais, gente, que eu parei? Aí ficou pra mim meio Hobbits versus Sauron, né? Meio entidade maligna versus os pequenos, que no fundo são os mais corajosos, né? Aquela mensagem clássica, né? Falei já da carruagem do Platão, né? Que eu gostei dessa coisa que me veio na cabeça, mas não é uma coisa exatamente da série, é mais que eu que pensei, gente. A série, uma hora ela esquece do terror e vai no full na fantasia, né? Ela esquece ali um pouco e você vê que o It se transformando no... aquela coisa do morcego, essa coisa da adaga, das meio Senhor dos Anéis que eu falei, ela vai mais pra fantasia, pra um dark fantasy, né? Do que exatamente pro terror. Eu gosto, deve ter gente que não gosta muito, né? Porque o gênero é terror, mas como eu gosto de fantasia, então eu acho que a série deveria ter, como eu falei pra vocês, mantido mais um terror intimista do que esse terror coletivo, né? Você explorar mais o que o adulto ainda tem de criança, que é um pouco que eles tentam fazer no segundo filme, que não é tão bom, eu prefiro o primeiro, mas eles tentam fazer isso. É o It tentando explorar o quanto que tem de criança ali dentro ainda, enquanto você é só uma criança. Ele fala isso pros adultos no segundo filme, né? Que pra mim é menos bem atuado, você não se convence tanto nas atuações. Talvez o McAvoy lá, o nosso professor Xavier, jovem, né? Ele talvez seja o melhor ator ali. O resto eu acho que não atua tão bem assim. Talvez o que faz o Mike, é o Mike? Já esqueci o nome das crianças, né? Ele também eu acho que já não me convence tanto. Acho que vai pra parte adulta, com as crianças você se convence mais. Com os adultos você se convence um pouco menos dessa coisa do It. Porque pra mim a série, na hora de amarrar porque que o It vai devorar adultos também, ela não amarra bem, nem a série nem os filmes, né? O segundo filme não amarra bem isso, porque ele deveria mostrar que o It devora, porque o It ainda vê a criança dentro do adulto. Sabe aquela coisa romântica que a gente tem? Recupere o menino dentro de você, recupere aquela criança ingênua, né? Perca a malícia, não sei, essas coisas que a gente tem aqui na vida real. Toma mais uma água. A gente perde um pouco isso, de se conectar com a nossa criança, né? Eu acho que a série, o It podia ir mais nisso, né? A série deveria ter esquecido um pouco e ido mais nessa parte. Ela ensaia um pouquinho isso, gente, no General Shaw lá. Você vê que como ele tem essa ideia ditatorial, autoritária de usar o medo para unir novamente o povo norte-americano. Só que o It fala, eu lembro desse cheiro, né? E o general, você vê que ele titubeia ali, não, me obedeça. Um general tá acostumado que os soldados obedeçam a ele tenta achar que o It é outro soldado no comando dele, né? Aí ele erra miseravelmente porque o It lembra dele como criança, com medo, né? E ele fica apavorado mesmo na hora, mas ele tenta se mostrar como um general, que aí o It fazia do It um soldado e falha miseravelmente com o It, vai lá e come ele. Eu acho que eles deveriam fazer com que o It enxergasse a criança ali, ser só uma criança com medo, ser só uma criança que gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Morra!
Imagina o It, ele ia se transformar no mestre do mal pra mim, do santuário. Ia me matar. Se fosse eu. O Leroy, pessoal, personagem, como eu falei, já tinha falado no outro episódio. Péssimo episódio, né? Péssimo episódio, não. Péssimo personagem. O Leroy é ruim, gente. O negócio da amiga lá, mal aproveitado. A gente teve um embate mental do It com o Dick Halloran, que pra mim é uma das melhores cenas, junto com a cena de terror, com a cena eu ia falar? Esqueci já. Com a cena do embate entre o It e o Dick Halloran, embate mental, essa cena de terror pra mim são as melhores cenas do episódio, né? Eu esperava que tivesse um embate, então, do Leroy, que ele é o homem que não tem medo, com o It. O It se alimenta do medo. E existe um homem que, devido a um problema ali patológico, não tem. Como seria esse embate? O It conseguiria despertar ainda nele algum... restaurar a amígdala dele? Como ele mexeu com o Leroy, abriu a caixa de Pandora dos poderes ali, do acesso aos mortos, ele mexeria com o Leroy também, mas não tem isso, né? O Leroy vai lá, como um soldado normal, atirando nele, toma uns tiros do exército também, você tem um Daniel morrendo. Então eu achei o Leroy muito mal aproveitado, né? Eu esperava esse embate dos dois. Eu achei que a Pennywinkle, a mulher lá, que era fangirl do It, do Pennywise, também foi jogada para escanteio lá no sanatório, só para fazer um link depois com os filmes, nas cenas finais, né? Quem morre Darren nunca morre de verdade. Mas faria todo sentido para mim que ela se aliasse aos militares para tentar ajudar o Pennywise, né? Ou até, dessa vez, ela se aliar aos moradores lá de Derry, porque ela queria que o It não fosse embora, não a abandonasse, né? Você não pode me abandonar e ir embora de Derry. Eu tô aqui, eu quero que você fique aqui. Ou ela se aliar com um e com o outro. Faria sentido. Porque essa personagem, apesar de eu não gostar dela ficar vestida de palhaço lá, tentando incentivar o medo nas crianças, mas faria sentido ela agora tá aliada com os dois lados. Você vê como uma personagem é interessante, né? Mas não, eles só jogam ela de lado e acabou. Dane-se, deixa ela lá só no Juniper Hill. Então eu não gostei do final da Pennywinkle, o final do arco dela. Não gostei do Leroy, achei um personagem mal aproveitado. E no geral, pessoal, a série eu acho que ela só se perde nisso, né? Se perde em não saber o que ela quer falar do mal do Pennywise ou do mal dos humanos. Não amarra isso bem. Ela deixa o Leroy, que eu achei que seria um protagonista, de escanteio. A Pennywinkle, uma boa personagem. A Ingrid, né? Também acaba tendo um arco esquecido. Eles querem trazer um nevoeiro, que eu achei que seria uma expansão dos poderes do It, para influenciar o mal em todo mundo da série, que era algo que a série no começo tentava fazer, né? Que o It tinha influência em todo mundo, mas não, o nevoeiro não foi isso. Havia diálogos na série no começo que falava algum nevoeiro em It que faz as pessoas serem meio anestesiadas pro mal. E esse nevoeiro agora se materializando, não é nada, eles deixam. Prefiro a série da Netflix, do nevoeiro, tá? Se o tema for nevoeiros, essa série é melhor. E é isso, pessoal. Eu gostei eu acho que os pontos altos da série são os atores, tirando o Will, né? Os atores, as crianças, né? O terror quando ele vira o trauma da pessoa. Aquela cena do parto, pra mim, é das melhores cenas, bem inventivas e criativas. O Dick Halloran, o ator, manda muito bem. Eu acho que queria que ele fosse o Ajax, inclusive, na DCU. O nosso Caçador de Marte. Gente, mas é uma série que eu dou um baú de tesouro pra ela. Ela vai pro meu pote aqui, pessoal, de tesouro. Eu não vou dar uma carinha de pirata pra ela, não, tá? Uma série ruim. Eu achei uma série boa, no geral. O Bill Skarsgård sempre encarnando essa coisa muito bem, né? Esse palhaço maldito, muito bom. Outra coisa que eu fiquei pensando, que eu esqueci, pessoal, é sobre esse ciclo de 27 anos de hibernação.
Será que tem alguma simbologia sobre a idade de 27 anos? Apesar das crianças, depois do ciclo de 27 anos, já não ter mais 27 anos, né? Mas será que tem alguma simbologia com a idade? Ou é só um elemento misterioso mesmo, que não tem simbologia nenhuma? Vocês acham que a idade de 27 anos, quando a gente alcança essa idade, a gente está consolidando a nossa identidade? A gente tem uma ideia de quais são os nossos traumas, quais não, o que não é, o que nos afetou, a coisa meio psicologia, né? Será que é essa a simbologia? Eu fiquei pensando, por que ele retorna de 27? Por que o Stephen King escolheu? Isso tem nos livros? Eu não sou leitor dos livros, né? Se você for, você comenta aí. Dele voltar de 27 em 27 anos? Porque é uma transição ali para você consolidar sua vida adulta, sua independência. Você finalmente supera ou não supera seus traumas, ou você pelo menos tem ciência agora de quais são os seus traumas que você precisa trabalhar para melhorar. Qual será essa simbologia? Ou não tem nenhuma mesmo, só um mistério da hora pra coisa voltar. Eu vou voltar de 27 anos porque eu canso de voltar de 2 em 2. De 4 anos, igual a Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo ele é cansativo, né? Matar tantas crianças assim, não tenho paciência. Eu volto de 27 anos. A Copa do Mundo do It é de 27 anos. Não sei, eu fiquei só... Foi coisas que passaram pela minha cabeça, gente doida. Esses foram os meus comentários sobre a série. O que vocês acharam? Vocês odiaram esse final ou não? Vocês gostaram do final? Eu não gostei muito do final não, no geral, né, gente? Não gostei muito, mas a série como um todo aqui, pra dar um veredito, é uma série que eu gosto, que vale a pena se assistir. Porque ela vai mais pra Dark Fantasy do que exatamente um terror, né? Que lidar com os traumas, misturando a maldade com os traumas das crianças. Ela perde um pouco quando ela tenta ir para esse mal mais coletivo, né? E aí ela se perde, para mim ela se perde um pouco em aproveitar mal alguns personagens, né? Vocês gostaram da série, não gostaram? Não esquece, se você assistiu até o fim do vídeo, de dar um like. Pessoal, comenta com fantasminha aí, comenta com um duende, não sei se tem emoji de duende, de leprechaun, mas deve ter alguma coisa. Comenta aí, faz um comentário para o YouTube saber se vocês gostam do vídeo, para eu continuar fazendo os vídeos aqui com a minha resenha, com os meus comentários bobísticos. Não esquece de curtir o canal, dar o like, né, compartilhar com seus amigos nerds, amigos que gostam de filme de terror, que estavam assistindo a série. Faz um comentário, pessoal, do que você achou. Se vocês não gostaram de nada que eu falei, pode comentar também. Compartilha com o seu amigo. Essas foram as minhas opiniões sobre a série, sobre o último episódio. Agora é só esperar como vai ser o desdobramento. Se vai ter uma abordagem de quem puniu o It, sabe? Que a gente vai saber quem são esses deuses do espaço que puniram o It, essas outras entidades. A gente vai ter o It viajando pelo tempo para impedir que essas crianças vão nascer. Não sei se isso é muito bom, porque eu não gostei dessa história dele saber passado, presente e futuro, né? É isso aí, pessoal. Jimmy, nada neutro. Fui.